Shabbat Shalom, Elberson. Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Essa semana a gente está estudando a Parashá Terumá, que é a Parashá que fala sobre as ofertas, né? Que o povo, que o Eterno pediu que o povo trouxesse. E eu vou ler, né? Basicamente alguns versículos aqui. E uma coisa me chamou muitíssimo a atenção e nós vamos estudar sobre essa coisa hoje. E eu quero já deixar aqui claro que eu não sou uma especialista no assunto e como a cada shiur eu faço é pegar um conceito e trazer para a nossa realidade para que a gente possa aplicar e viver segundo a vontade do Criador. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Radassa, tá ok? Vamos lá. Diz assim a Parashá Terumá, a primeira aliá, né, da Parashá Terumá, que está em Shemot, que é Êxodo, capítulo 25. Diz assim: E chamou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Israel e separem para mim uma oferenda de todo animal de todo homem cujo coração o impelir a isto. Tomareis minha oferenda, e esta é a oferenda que tomareis deles: ouro, prata e cobre, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pelo de cabra, couros de carneiros tintos de vermelho, couro de tarraxe e madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o azeite da unção e para o incenso das especiarias, pedras ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e morarei entre eles, como tudo aquilo que eu te mostro, a semelhança do tabernáculo e a semelhança de todos os objetos, assim fareis, ok? Bom, para a gente começar e fazendo uma introdução aqui, eu acho interessante três coisas nesses versículos que eu li. A primeira é o Eterno dizendo o seguinte: fala aos filhos de Israel que me separem uma oferta, uma oferenda. Né? Vamos colocar como oferta para ficar uma palavra mais comum para todos nós. E aí a pergunta que é feita é a seguinte: o Eterno precisa que a gente dê uma oferta para ele, levando em consideração que ele é o dono de tudo? Então, assim, a primeira coisa que eu começo a aprender aqui é que a gente precisa entender que, de fato, tudo é dele. Né? Tudo que existe é dele, tudo ele fez para o seu louvor e tudo mais. Só que ele nos colocou nesse mundo, essa é a palavrinha correta, como administradores, porque tudo é dele. E o problema está quando nós, quando administradores, queremos tomar posse daquilo que é dele. Então, e é claro que ele nos dá algumas coisas, porém, ele fala assim, olha, e me tragam uma oferta, e tem um detalhe, não é qualquer pessoa que podia ofertar, olha só que legal, sabe? O Eterno não aceitaria a oferta de qualquer um, mas quem eram as pessoas específicas que poderiam trazer uma oferta para o Criador? Não eram os sacerdotes, não eram os levitas, não era o povo, não era Israel, não eram os brasileiros. De quem que o Eterno estava ali dizendo que aceitava aquela oferta? De todo homem, e aí homem é homem, mulher é criança, jovem, adulto, bebê, ok? Cujo o coração o impelisse. E o impelir não fala de constranger no sentido de obrigação, mas o impelir é coração voluntário. Então, a oferta que o Eterno recebe não é aquela oferta que a gente dá porque a gente está sendo obrigado a dar, mas é a oferta cujo nosso coração inclinado ao reino e aí a gente quer dar. Então, essa é a primeira coisa que eu observo aqui nesse texto, né? Quando o Eterno fala, olha, de todo homem cujo coração se mover.
cujo coração se inclinar, cujo coração entender a causa, sabe? Cujo coração se sentir participativo e quiser fazer parte. Então, essa é a oferta que o Eterno recebe. E aí eu me lembro da oferta de Caim e Abel, ou Caim e Hevel, que a Eterno aceita a oferta de um e não aceita a oferta de outro, ok? Mesmo os dois tendo o ato de dar, mas um teve a kavaná correta. O que é kavaná? Kavaná é a intenção do coração. Então, o Eterno está dizendo nesse texto o seguinte: olha, eu aceito a oferta de todo homem cuja a intenção do coração é correta, sabe? A motivação é correta. No versículo... Eu vou pular, porque eu vou falar, eu quero pular esse versículo aqui. Vamos para o versículo 8. Eu vou voltar depois lá no 3 ou 4. Versículo 8, o Eterno, a segunda coisa que é interessante aqui, que o Eterno fala assim: e me farão um santuário. O que geralmente a gente ouve dizer, né? Olha, o Eterno está aqui, o Eterno está ali, como se aquele lugar específico fosse a morada do Eterno. É claro que quando o Eterno cria, ele faz isso, né? O local que ele escolheu para ser seu, num primeiro momento, é o tabernáculo, né? E depois, quando Davi, né, o rei, ele quer fazer um santuário para o Eterno, né? Quer fazer algo maior, aí o Eterno vai em 2 Crônicas 7, a partir do versículo 14, diz que estaria naquele lugar. Então, assim, os lugares que o Eterno disse que estaria, vamos colocar assim, são 2. Eu vou explicar bem didático. Primeiro, ele disse para que fizesse o tabernáculo, porque ele estaria no tabernáculo. Depois ele falou que estaria ali no templo, né? Só que nos 2 templos, né? O primeiro e o segundo, e depois vai ser reconstruído o terceiro. Só que o Eterno fala uma coisa muito interessante: vocês vão construir o tabernáculo, mas eu vou estar onde? Entre vocês. Só que esse entre vocês, quando a gente estuda um pouco mais sobre o tabernáculo, que realmente não vai ser o objeto aqui hoje, então, entre os querubins, né, entre os querubins, a glória do Eterno saía ali do meio deles, e a nuvem, sabe, de incenso irradiava não só todo o tabernáculo, porém ao povo que estava ao redor. E nessa manifestação, o Eterno estaria no meio deles. Por quê? Porque eles estariam ali em volta do tabernáculo. Então, tenta imaginar o seguinte, tá? Aqui é o tabernáculo, só um exemplo. Aqui é o tabernáculo. O Eterno mandou criar o tabernáculo. Aqui tem esse botãozinho, tá? Então, o Eterno falou assim: olha, aqui do meio vai sair uma nuvem e vai envolver uma fumaça, né, do incenso, vai envolver todo o meu ambiente aqui. E aonde o povo estaria? Então, tinha o sumo sacerdote aqui dentro, tinha o sacerdote mais no fundo, o povo no pátio. Entende o que quer dizer? Então, é muito complicado explicar isso para vocês, porque ao mesmo tempo que o Eterno diz que vai estar, quando o Eterno diz que vai estar entre eles, tá? Entre, aqui, ó, meu rosto está entre a minha mão, ok? Meu rosto está entre a minha mão. Então, o que acontece? Daqui, do meu rosto, vamos pensar que é o Eterno, irradia tudo, ou seja, para que o meu rosto esteja entre as minhas mãos precisam estar perto do meu rosto. Mesmo que eu me distancie, mas ela tem que estar ali nas imediações. Consegue entender? Então, assim, o Eterno estaria entre eles, significa que o povo precisaria estar onde? Dentro, em volta do tabernáculo. Por isso, por exemplo, tem as festas de peregrinação que o povo vai até vamos colocar assim na época do templo, né? Ir até Israel. Consegue entender, Elberson? Então, assim, o Eterno, óbvio, ele é o lugar, né? Nem que ele está em todo lugar, ele é o lugar, ele é o Macom. Agora, a questão é que ele fala assim: olha só, eu não vou morar, aspas, não é essa questão, sabe? Não é tipo assim, o Eterno está lá no tabernáculo e pronto. Não, o povo teria que estar lá também. Está conseguindo entender ou está complexo, Elberson? Está entendendo? Ok. Estou entendendo. Perfeito, então. Então, vamos lá. Agora, ele fala o seguinte para Moshe, a terceira coisa que é interessante, e aí, feita essa introdução, a gente
dá sequência ao Shiur. Ele diz assim no versículo 9: ó, como tudo aquilo que eu te mostro, a semelhança do tabernáculo e a semelhança de todos os seus objetos, assim fareis. Então, o Eterno fez o que com Moshe? O Eterno levou Moshe para um local, ok? A gente vai falar disso agora mesmo. O Eterno levou Moshe para um local e nesse local o Eterno deu a maquete para Moshe. Sabe o que é maquete, pessoal? Vocês todos estudaram, tá? Eu sei que vocês estudaram. E se não estudaram, vamos pensar assim, por exemplo, uma vez eu fui comprar um apartamento, né? E fui até com uma amiga, eu e ela fomos comprar. E aí, o que, que tinha lá? Era na planta, o que, que tinha lá? Uma maquete de tudo que teria naquele condomínio. Então, o que, que um arquiteto faz? Ele faz uma planta no papel, aí depois que o pessoal aprova, ele faz a maquete. Olha só que legal. Primeiro o arquiteto, olha, ele pensa no projeto, ok? Aí ele coloca no papel, depois estrutura a maquete para depois executar. Então, olha, pensou colocou no papel dois e dá para o povo executar. Dito isto, o que, que o Eterno pede? Gravem isso. A gente pode dizer que é uma obra, só que é em tamanho reduzido. Né? A Perfeito, maquete. perfeito, perfeito. Olha, me ajudou pra caramba. Uma obra em tamanho reduzido, só é uma obra em tamanho reduzido que vai chegar ao tamanho original, que é o que estava na planta, correto? Vamos guardar essa informação, tá, pessoal? Olha só, quando chega no versículo 3, o Eterno diz assim: e esta é a oferta, esta é a oferenda que me tomareis deles: ouro, prata e cobre. Eu estava preparando esse shiur e aí eu fui para o óbvio, né? Qual seria o óbvio? Vamos olhar aqui os itens interessantes e vamos, né? O que, que se aplica para a gente. E aí, o que, que acontece quando chegou na quarta-feira, né? Que geralmente eu preparo o shiur na quinta, né? Quando chegou na quarta-feira, o Eterno falou comigo: não é nada disso. Aí fala sobre, foi desse jeito mesmo, fala sobre as especificidades dos objetos, né? Então, dos produtos que o Eterno pediu que desse para ele. Então, aí eu comecei a estudar sobre, aí eu fui olhar sobre o ouro, né? Vamos ver o que é o ouro. Aí eu fui olhar sobre o ouro. Quando eu cheguei na prata, eu parei, eu não consegui avançar, literalmente. É quase aquele shiur que eu não termino. Por quê? Porque eu consigo preparar tudo, né? E depois, se for o caso, muda. Igual a gente teve um shiur aqui que eu não falei nada daquilo que eu preparei. Mas dessa vez eu não consegui passar da prata, tá? E aí, de cara, eu queria, de forma extremamente reduzida, contar uma história que eu li para vocês, que é o seguinte. Há muito tempo eu estava em Uberaba, Elvis, isso foi em 2001, 2000, nem de 99, 2000. Cidade boa. Cidade boa, e como? E aí eu ouvi essa história. Qual era a história? O Ourives estava com a prata é, dentro de um recipiente, claro, e no fogo. Então ele colocava lá no recipiente, colocava no fogo e começava a conversar com a pessoa que estava do lado, né? Aí, de repente, ele olhava assim para a prata e colocava no fogo de novo e continuava conversando. Aí olhava para a prata de novo e colocava do lado e começava a conversar. Aí aquela pessoa que estava conversando com ele ficou preocupado. Olha só, meu querido, eu que estou dizendo, tá? Olha só, Elberson, como que você vai saber que isso está bom? Aí o que o Ourives falava? É quando eu olho, porque eu estou fazendo assim como se eu estivesse olhando, tá, pessoal? É quando eu olho para a prata, né, e vejo o meu rosto. Aí eu sei que está bom. Olha só que interessante. E como que eu absorvi naquele momento? O fogo é óbvio, né? Colocar no fogo é óbvio, que são os testes, né? Os insurins que a gente passa, as dificuldades, a gente vai para o fogo, aí o Eterno tira a gente de lá, olha, não, ainda não estou refletindo nele, volta para o fogo, e nesse tirar, o que eu pensei? Porque quando tira do fogo, você sente o vento, né? Sente o clima ali fora, então aquele vento é o que seria o que? Um frescor, né? Seria o refrigério que o Eterno manda. Poxa vida, não está bom, ele coloca de novo e continua conversando. E esse continuar conversando é aquela, porque olha só, pessoal, estou aqui
Tô aqui com a minha, a minha prata. Aí eu coloquei no fogo e tô lá conversando. Ela tá no fogo. Gente, fala para mim, se é só eu ou se você também já se sentiu assim. Parece que o Eterno tem um momento que nem tá olhando para o que você tá passando. Ou é só comigo que isso acontece? Não tem uma hora que, assim, caramba, eu tô aqui torrando. Haja vista a cor, né, Elmerson? Tô aqui, eu tô aqui torrando, precisa. E ele não está vivendo. Eu não sei se você já. Opa, calma aí. Deixa eu aumentar meu volume para não ficar baixo. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu achar que o Eterno não está vendo o que eu estou passando, né? Esse fogo, essa chama. Como disse, era branca dos olhos azuis, sabe? Então o fogo foi me tornando assim negra. Então, assim, pessoal, brincadeiras à parte, isso é uma realidade. E o que o Eterno está querendo nos dizer? Que a gente vai para o fogo com a finalidade de se tornar parecido com ele. Então, naquele momento, quando ele já estiver vendo nosso reflexo nele, então ele vai e nos tira do fogo. Aí a gente já está pronto para exercer. Então, quando eu parei na prata, olha só que interessante. Eu preciso da sua contribuição agora, Elberson, para a gente poder falar da prata. Olha só, vamos lá. Hoje a gente vai falar de algo que é da Kabbalah, né? Kabbalah significa recebimento, que é o lado místico da Torá, é o lado místico do judaísmo. De novo, eu não sou especialista no assunto, apenas uma amante, e sim, poderei cometer alguns equívocos aqui, e se eu cometê-los, por gentileza, é só você relevar, ou até coloca nos comentários, porém de forma educada, como você é, porque eu não sou especialista no assunto, mas eu acho, de novo, extremamente relevante a gente começar a introduzir isso aqui, trazendo claro para a nossa realidade. Então, deixa eu falar para vocês a respeito da prata e depois vou precisar da sua ajuda, Elberson. Olha só, eu nem vou falar do ouro, tá? Eu vou direto para a prata, justamente também por causa dessa ah, dessa analogia que eu fiz, né, do Eterno nos colocando lá no fogo e depois olhando para a gente para ver se a gente está parecido com ele. Então, vamos lá. A prata, ele é um metal de transição. E eu gostei dessa questão aqui de falar da transição, porque o Elberson falou maravilhosamente bem, eu acho que eu vou repetir isso aqui 500 vezes, né? A maquete é uma obra reduzida, não é isso, Elberson? Então, assim, e nós estamos nesse processo de transição. Ou seja, nós não somos quem o Eterno quer que a gente seja. Por isso, a gente está nesse processo de transição. E, além disso, se a gente for falar em tons espirituais, tá? Nós também estamos nesse processo de transição. Por quê? Porque nós estamos fazendo o techuvá. Nós estamos saindo de um sistema, ou vou falar diferente, tá? Nós estamos saindo de um estilo de vida e passando para um estilo de vida na qual o Eterno quer que a gente esteja, que é aquele que ele disse para nós na sua Torá. Então, quando ele pede a prata, eu vou colocar a prata não como esse metal que é tão nobre e precioso como o ouro, mas eu quero colocar a prata como eu e você, como se eu e você fôssemos esse metal de transição. Tá ok? Então, quando eu falar da prata, eu quero falar o quê? Eu quero fazer essa analogia da prata comigo e contigo. Então, olha só que coisa interessante. A prata, eu sou péssima em química, só para deixar claro, nunca gostei de química, mas olha só, a prata, ela possui 47 elétrons ao redor do núcleo. E aí, eles são distribuídos à razão de 2. E aí, quando fala de 2, olha só que legal, a razão de 2 elétrons. O número 2, como vocês já sabem, eu já falei isso e vou falar sempre, porque a gente tem sempre alguém novo no nosso meio, o hebraico não tem números, ele só tem letras. E cada letra simboliza um número.
E aí, é aqui que eu vou começar a pedir a sua ajuda, Elberson. A letra número 2 no hebraico é a letra Beit. Beit significa casa, tá? E vamos pensar em casa como lugar. E aí, o que acontece? O 2 é o único número que ele multiplica o anterior sem que esse anterior perca, sem que o 2 perca a sua essência. Por exemplo, Elberson, quanto é 2 vezes 1? 2. 2. O anterior a 2 é 1, ok? 1. Quanto é 3 vezes 2? 6. 6. Então, olha só, já mudou a essência. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. E assim sucessivamente. Aí vamos lá. 2 vezes 100. E 200. Você entender? E se a gente for pensar, porque a gente faz, tem a gemátria, que é chamado, tá? Que é uma outra maneira de poder interpretar a palavra, a gente vai reduzir o zero e vai dar o quê? Vai dar 2. 200 vai tirar o zero e vai dar 2. Se a gente pegar, vamos supor, 400 vezes 300, não fala não, acho que vai dar muito número aí, mas se a gente reduzir não dá 2. Ou seja, o 2 é o único número que, multiplicado pelo anterior, o 2 mantém a sua essência. O que isso significa? Que mesmo que eu multiplique, o que eu multiplicar por 2, já que eu estou na casa, já que ele é o Beit, já que essa casa está falando de estar no eterno, não importa o que eu tenho, não importa, melhor, não importa o que eu venha adquirir, eu sempre vou manter a minha essência, que é o 2. Consegue entender? Entendi. Então, quando eu estou no eterno, ele é a casa, entende? Ele é a casa, ele é o lugar. Quando eu estou nele, não importa se eu tenho ou se eu tenho milhares, eu vou sempre manter a minha essência, porque eu vou estar sempre nele. E aí esse é o segredo para não quebrar em todos os sentidos, ok? Então isso é uma coisa interessante a se observar. Aí agora, olha só, diz também aqui, agora eu vou fechar aqui, já fechou, maravilha. Diz o seguinte, que ele está distribuído à razão de 2. Então vocês já entenderam que a letra Beit, que é a casa, ele é o único número que tem o poder de multiplicar a singularidade do estado anterior, mantendo-o na casa, mantendo-o no eterno. Aí depois, esses elétrons, eles vão para a segunda camada, são 8 elétrons na segunda camada, na terceira camada, 18 elétrons, na quarta camada, 18 elétrons, e na última camada, que é a quinta, é um elétron. Só que aqui a gente começa a brincadeira. De novo, a gente vai falar dos 4 mundos. Dentro da Kabbalah, a gente tem 4 mundos, tá ok? Então, que são eles de baixo para cima. Asiá, que é o mundo da... Vou falar em português. É o mundo da ação, o mundo da formação, o mundo da criação e o mundo da emanação. Então, de baixo para cima, o mundo da ação, 2 elétrons. O mundo da formação, 8 elétrons. O mundo da criação, 18 elétrons. E o mundo da emanação, 18 elétrons. Só que está faltando o quê? 1 elétron. Aonde está esse 1 elétron? A gente vai falar desse 1 elétron agora. Começar. Fala, Elberson. Eu ia falar que esse 1 está no centro. Não. Não? Não. Olha só. Quando você está falando desses 4 mundos, ok? Eu lancei uma pergunta lá no nosso grupo do WhatsApp. Por que será que o Eterno nos dá uma palavra tão clara, mas tão clara, mas tão clara, que parece que ele nem terminou de falar e a palavra já vai se cumprir? E às vezes essa palavra só se cumpre tempos depois. E aí a gente vai entender isto falando desses 4 mundos. É conclusivo? Não, tá? Mas a gente vai falar isso dentro desses 4 mundos. Bom, olha só, Elberson, o mundo que a gente... Elberson e todos os demais, tá? Por favor. O mundo que a gente vive, Estou falando do mundo, estou falando das galáxias, tá ok? O mundo criado, tá bom? Ele é infinito
ou ele é finito? O criado, ele é finito, onde nós vivemos. Ok. Ele tem um Não, fim. galáxias têm fim? As galáxias têm fim? O Sim, mundo, ok? Marte tem fim? sim. Ok? Então, tudo que é criado tem fim, certo? Agora, o eterno. Nós temos um gato que late? Olha só, o eterno, ele é finito ou ele é infinito? Infinito. Infinito, ok. Olha só o que a gente precisa entender. Na Kabbalah, a gente tem algo que é chamado, vamos colocar em algo. Olha só, esse infinito, tá? A gente consegue pensar numa imagem dele? Não. E é por isso que ele é infinito. Ou seja, A a gente não gente. consegue pensar porque a nossa mente é finita. Maravilha, você está inspirado hoje, hein, Alberson? Me lembrei até na escolinha do professor Raimundo. Hoje você está. Assim, né? Você está inspirado hoje. Valeu, Rachinha, por isso. Continue assim. Olha só, você usou uma expressão perfeita. E olha que dizem, né? Dizem os filósofos que o nosso pensamento é infinito, ok? Mas a nossa mente ela é finita. Então, vamos pensar, pegar esse exemplo que você deu, a nossa mente como esse mundo e tudo que existe que foi criado. Existe algo que seja, estou falando do eterno, tá? O eterno sendo infinito, ele cabe dentro do que é finito? Cabe. Assim, da minha forma de pensar, sim. Porque mesmo ele sendo infinito, vamos dar um exemplo que ele poderia se reduzir. Pessoal, olha, foi um prazer estar com vocês. A gente volta no próximo show, ou então eu excluo o Elberson da sala. Elberson, é exata. Você estudou antes, né? Você estudou, Baru Hashem é por isso. Elberson, é exatamente isso que aconteceu. O eterno, ele é infinito. Ele não cabe nesse mundo, porque não é nem o eterno, não é nem o eterno. Vamos, o Yud Rei Vav Rei, sabe? Ele, sabe assim? Ele e aí a Kabbalah vai chamar de luz, tá? Vamos colocar ele como luz, que é assim que a Kabbalah chama. Essa luz não cabe nesse mundo. Por quê? Porque explodiria o mundo. Porque olha só, pessoal, é simples. O copo, não importa a quantidade de água que caiba, é finito. Porém, quando a gente abre a torneira, ali se torna algo infinito, vai jorrar. E se a gente tentar, vai alagar a casa, entende? Não cabe. Então, para que não haja esse alagamento da casa, o que o Eterno fez? Ele se condensou. Então, o que nós temos hoje aqui é uma parte do Criador, que é a parte que ele se permite ser acessado, por quê? Porque ele não cabe na sua plenitude aqui nesse mundo. E aí é o que a gente. Aí tem algo que a gente vai chamar do Ensof. Ensof é o quê? É essa luz infinita. Então, o Eterno, na Kabbalah, ele vai ser chamado de quê? De Ensof, porque é a luz infinita. Então, esse um vai além dele ainda, tá? Então, ele está acima desse um, porque ele é o todo, ok? Agora, o que o Eterno faz? Na Kabbalah, a gente vai estudar aqui, a gente tem 4 mundos, que eu já falei, da criação, da formação, da emanação, que é o último, e o da criação. Ação, criação, formação e emanação, ok? Ação, formação, criação e emanação. E aí o que acontece? Existe um outro mundo que não está aqui, que é o número 1, que é o primeiro mundo criado. Então, quando o Eterno ele resolve se condensar
né? E o Elberson utilizou o termo se reduzir, que está corretíssimo. Quando ele se contrai, tá? São tudo a mesma coisa. Quando ele se contrai, para quê? Para caber nesse mundo. E aí ele cria um primeiro mundo, que é o mundo que é chamado de Adão Kadmon. A primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender é Adão Kadmon significa homem primordial, ou seja, é a primeira criação que o Eterno fez. E nesse mundo é quando ele coloca parte da sua essência. A maior parte, digamos assim, não a maior parte da sua essência, mas estou falando no que diz respeito aos mundos criados, tá, pessoal? Então, ali é a luz e é onde o Eterno cria 7 coisas. E 3 coisas eu vou falar agora que o Eterno criou ali nesse mundo. O Eterno criou o Mashiach. Então, o Mashiach está onde? Estava aonde? Antes de existir a luz, né, que a gente vai ver lá em Bereshit. Então, o Eterno cria o quê? O Eterno cria o Mashiach, o Eterno cria a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Pentateuco, numa versão grega, e o Eterno cria o tabernáculo. Então, são 7, mas estou falando só de 3, que é o que cabe a gente aqui agora. Então, o Eterno criou o Mashiach, o Eterno cria o tabernáculo e o Eterno cria a Torá. Então, quando o Eterno cria esse primeiro mundo, que é o Adão Kadmon, esse é o número 1. E o que é o 1 no hebraico? 1 no hebraico é a palavra Errad, né? Errad é 1. Sabe quando o Mashiach fala que o Eterno é 1? Sabe? Devarim 6 também vai falar que o Eterno é 1. Sempre que vocês verem lá que o Eterno é 1, é porque ele é o errado. Então, o Mashiach, quando ele fala eu e o Pai somos 1, ele está querendo dizer o quê? Que ele está nesse mundo de Adão Kadmon, e detalhe, tá? No mundo de Adão, sabe quando o Mashiach diz, olha, eu sou a pedra angular? Já leram isso na Bíblia, ele dizendo que ele é a pedra angular? Por quê? Porque o Eterno criou o mundo para que o mundo... como eu posso explicar isso? Por que nós existimos? Para cumprir Torá. Por que nós existimos? Entende? O mundo foi criado... Deixa eu tentar achar a palavra. O mundo foi criado para chegar a essas 7 criações que ele fez. Então, o Eterno criou Mashiach porque essas 7, digamos assim, é o protótipo que a gente tem que se elevar para chegar lá. Então, nós existimos para sermos como Mashiach, ok? A pequena obra, a obra reduzida, nós existimos para ser como Mashiach, nós existimos para criar um tabernáculo para o Eterno e nós existimos para cumprir Torá. Então, quando o Mashiach fala, olha, eu e o Pai somos 1, quando ele fala, olha, eu sou a pedra angular, ele está dizendo o seguinte, olha, o mundo foi criado a partir de mim, o mundo foi criado a partir da Torá. Essa é a palavra certa, obrigada, Eterno. O mundo foi criado a partir do Mishkan, consegue entender? Então, isso é Adão Kadmon. Então, quando o Mashiach fala, eu e o Pai somos 1, ele está dizendo também, a gente vai estudar, não vai ser hoje, sobre os níveis da alma, é um nível de alma que nós precisamos chegar, aonde aquilo que a gente estava orando essa semana, né, Elberson? Aonde os teus desejos não são seus, mas são do Eterno, e os do Eterno são seus, a ponto de que a gente não sabe de quem é o desejo de quem, afinal de contas, entende? Porque você e o Eterno são 1. Então, isso é ser errado, sabe? Isso é ser 1 com o Eterno. Então, é por isso que o Mashiach diz, olha, eu e o Pai somos 1. E outros homens, tá? Chegaram a esse nível, raríssimos, tá? Mas tiveram alguns outros que chegaram a esse nível de ser 1 com o Criador. Então, esse é o mundo de Adão Kadmon. Então, é nesse nível, é o primeiro mundo a ser criado. Feito isso, já que o Eterno criou, né, dentro de um espaço de tempo que não existe como cronometrar, entende? Porque ali é o Cronos, é a eternidade. Dentro da eternidade, esse é o... Qual é a medida de tempo que o Eterno usa? A eternidade, tá? E a gente usa o Cronos. Então, o atemporal é o da eternidade. Então, o que acontece? Quando o Eterno ele cria esse mundo do Adão Kadmon, é o primeiro mundo.
É o errado, que é uma parte desse. Eles são a prata perfeita, entende? O Machia, a Torá, o Mishkan é a prata perfeita. Então, esse é o errado. Agora, vamos de baixo para cima, tá ok? Depois, a gente tem o quê? A gente tem o mundo da emanação, que é Atzlut. No mundo da emanação, a partir do momento que a gente tem esse mundo da criação, desculpa, a partir do momento que a gente tem o Adão Kadmon, agora o Eterno começa a criar os outros mundos. E aí o segundo mundo que ele cria, porque o primeiro é qual? Adão Kadmon, ok? Aí o segundo mundo que ele vai criar é qual? Ele vai criar o mundo de Atzlut, que é o mundo da emanação. Nesse mundo é onde a gente tem uma presença mais perceptível do Eterno, porém é inferior ao de Adão Kadmon. Sempre pensa assim, tá? A cada mundo criado, a gente tem uma percepção menor do Criador, ok? O que significa automaticamente que ele foi se condensando para menos. Consegue entender? Para que a gente e cada mundo pudesse suportá-lo. Então, nesse mundo de Atzlut, o que nós temos nele que é muito, muito, muito interessante? Bom, antes de falar disso, o que é, pessoal, o 18, tá? O 18, porque está lá no elétron 18, né? São 18 elétrons. O número 18 é a palavra vida. Então, nesse mundo da emanação, o Eterno já começa a colocar vida nele, ok? Então, a gente já começa a ter vida por causa do número 18. E aí, o que acontece? No mundo da emanação, é uma dimensão onde nós encontramos a essência divina mais pura e a conexão direta com o Criador. É um mundo do infinito, onde a dualidade se dissolve. Somos capazes de perceber a unidade divina em tudo. O que é a dualidade, pessoal? Dualidade é o seguinte: frio e quente, amor e ódio, sim e não, sabe? E Yeshua fala assim: sejam as suas palavras sim ou não, sim, sim, não, não. Ou seja, ele está falando o seguinte: olha, não tenha dualidade em você, ok? Então, no mundo da emanação, é onde a gente tem uma percepção mais pura e mais plena do Eterno, sem levar em consideração, é claro que lá ele, com certeza absoluta, ele está mais, como se fala? Opa, vai falar já já. Ele está mais perceptível. Pode falar, Elberson. Vamos lá. Existem quatro níveis, né? Ação, criação, formação e emanação. E o quinto que... E o quinto você não falou ainda, ou falou? Falei, foi o primeiro, que foi o Adão Kadmon. Isso. Então, tá. Tudo bem. O Adão Kadmon, ele vem depois da emanação? Ele é antes. Adão Kadmon, emanação, Adão Kadmon, emanação, criação, formação e ação. Tá certo. Eu okay? coloquei ele inverti ele. Não tem como inverter ele, não. Vamos lá. Nós conseguimos transitar entre eles? Eu vou te responder. Anota essa pergunta para você não esquecer. Essa é a ideia. Perfeito. Essa é a ideia, tá? Mas isso esse transitar entre eles, Elberson, é falando dos níveis de alma, tá? Sim. Porque o que acontece, pessoal? Deixa eu abrir aqui um parênteses. A gente tem 5 mundos, ok? E da mesma forma, a gente tem 5 níveis de alma. Então, quando a palavra na Bíblia para espírito, tá? Na Bíblia em português para espírito, tá falando ali é um nível de alma. Ok? A gente vai estudar sobre isso mais à frente, tá? Prometo para vocês que a gente vai estudar isso mais à frente. Então, a gente tem 5 níveis de alma. Então, de acordo com o nosso nível, a nossa elevação espiritual, a gente vai chegando a esses níveis. E sim, respondendo de forma muito resumida, a gente transita neles sim, tá? Agora, o ideal é que, aspas, a gente não transitasse. O ideal é que a gente permanecesse num.
E eu vou te falar agora, senão eu vou perder depois. O ideal é que a gente chegue ao nível lá do Adão Cadmon, que é o nível. Por quê? Porque, por exemplo, por que a gente transita, tá? Hoje o Elberson tá fogo puro. Amanhã ele não quer nem levantar da cama e ler a Bíblia. Aí depois de amanhã ele tá orando 50 horas por dia. Aí depois de amanhã, não quero orar não. É a dualidade que a gente vive. Então, esse transitar é isso, tá, Elberson? Um dia você tá lá que não está, só um exemplo, tá lá em Adão Cadmon, que não está. Mas outro dia você tá lá em Asiá, que é o da ação. Tá bom? E, na verdade, a ideia é que a gente traga Adão Cadmon para o Asiá. Mas vamos lá, vamos lá. Então, olha só, o mundo da emanação. No mundo da emanação, o que acontece? Deixa eu ler aqui para vocês. O mundo da emanação é que é o absolute, tá? Eu vou até colocar aqui no chat para que vocês vejam. Vai perguntar, Elberson, seu microfone está ligado. Vou colocar aqui no chat absolute. Como se escreve. Aliás, eu vou colocar os 5 mundos aqui para vocês, que aí já fica mais fácil. Só, inclusive... tá, eu nem li a referência que eu estava lendo. Olha só, que eu deveria ter lido. Deixa eu colocar aqui. Tá, inclusive da forma que eu anotei aqui. Vamos ler Isaías 43, 7. Diz assim, tá? Eu vou ler na corrigida e fiel. Peguei aqui a Bíblia online. Diz assim: e todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e eu os fiz. Então, daqui, é dessa referência, Yeshayahu 43, 7, que na Kabbalah é utilizado esses 4 mundos, tá? Todo aquele que é chamado pelo meu nome e para a minha glória. O glória é absolute, que é emanação. Eu criei, que é Beriá, que é criação. Eu formei, é o Yetzirah, que é o da formação. E eu fiz, que é Asiá, que é o mundo da ação. Tá bom? Então, desculpem porque eu não tinha falado. Então, vamos lá. Em absolute, deixa eu pegar aqui minha referência. O mundo de Absolute é o mais elevado dos 4 mundos da Kabbalah e representa a morada divina neste plano, ok, pessoal? Neste plano, representa a morada divina neste plano, onde a gente consegue ter a percepção de quem é ele, ok? Não, é a parte que ele se condensou, e aí então, Absolute é a morada divina dele aqui, para que ele consiga, então, se relacionar conosco, tá? É onde reside a essência mais pura e elevada do Criador, sem qualquer vestígio de imperfeição ou limitações. É por isso que a gente tem conflitos com o Eterno, tá? Por quê? Porque ele não tem limitações e nós somos totalmente limitados. E aí, a questão, por isso que ele fala para Moshe, faz como eu te mostrei. Por quê? Porque nós, como limitados, é natural que a nossa visão, inclusive, seja distorcida. Nesse mundo, Não, isso aqui não, deixa eu ver uma coisa aqui para vocês. Só um minutinho. Bom, cheguei. Então, olha só. Então, é isso. Então, em Absolute, a gente percebe a essência do Criador e é o mundo da consciência divina e da unidade absoluta. Tá? Então, no mundo da emanação é onde tem a unidade absoluta. Ali existe tudo exatamente como é que o Eterno quer e, digamos assim, a maquete perfeita estaria ali, de certa forma. Tá? Por quê? Porque o Eterno está ali e tudo mais. Então, esse é o mundo de Absolute. Então, ali tem 18, por quê? Porque o Eterno é vida. E aí, o que a gente falou aqui, né? Que o Elberson falou, roubou a minha palavra. O Eterno se condensou para
habitar conosco. E aí agora a gente tem o próximo mundo, de baixo para cima, que é o mundo de Beriá, que é o mundo da criação. E nesse mundo também tem o quê? Tem 18 elétrons. Por quê? Porque o Eterno está fazendo o quê? Está dando a vida, né? Que também é 18, deu a vida nesse mundo de Beriá, que é o mundo da criação. Então, em Beriá, que é o mundo da criação, é um mundo da criação intelectual, onde as ideias são formadas e as leis universais são estabelecidas. É o mundo da mente e da compreensão. Ou seja, quando a gente tem o arquiteto, né, que ele pensou, né, antes de colocar no papel, então ali ele tem o quê? É a ideia, sabe? É a intelectualidade, é ali que o Eterno decidiu, olha, vai ser tal coisa. É quando o Eterno, por exemplo, ele dá uma palavra, vem da emanação dele, correto? E aí, quando vem da emanação, precisa acontecer o quê? O Eterno falou, palavras não têm fisicalidade. Então, elas precisam o quê? Ser criadas. Então, essa é a questão do mundo da criação, que é o mundo da intelectualidade. E ali é nesse mundo onde as ideias são formadas e também as leis universais. Então, quando essa questão do mundo da criação, é isso, quando eu falei lá, né, que a gente colocou lá no nosso grupo, olha, o Eterno dá uma palavra. Por que isso acontece? Porque ele emanou a palavra. Agora, essa palavra precisa se transformar, né? Ou melhor dizendo, essa palavra precisa se materializar. E ela vai se materializar, primeiro, ela precisa ir para o mundo da criação, onde todas as especificidades dessa palavra, vai precisar ser criada, vai precisar ser visualizada intelectualmente. Aí eu me lembro de um dos textos que eu mais gosto na palavra, que é Shlomo, né? Lá em Mislei 23:7, que ele diz, olha, como imaginou em sua alma, assim ele é. Ou seja, imaginar é criar um quadro mental. Então, no mundo da criação, o que o Eterno precisa fazer? Quando ele nos emana a sua palavra, por exemplo, emana o seu desejo, precisa ser criado. E vai ser criado aonde? Nesse de baixo para cima, nesse terceiro mundo. Tá ok? Então tem o Adão Kadmon, que a gente nem tem como falar dele, aí já falamos, na verdade, aí vem o segundo, que é o da emanação, onde o Eterno está com toda a sua essência dentro dessa questão dele ter se condensado, e aí ele dá a palavra. Aí vem para o terceiro mundo, que é o mundo da criação. Ele deu a palavra e ele precisa, então, agora criar a forma dessa palavra. E aí, depois que ele faz isso, vem o quê? Vem o quarto mundo. Fala, Elberson. Sim, também. A lei da atração. Sim, 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 tá? A lei da atração, sim. Tá corretíssimo. A única coisa que a gente precisa só tomar cuidado é que quando a gente tira do Eterno a glória dele, a gente pode ir para a idolatria. A lei da atração está correta? Está. A gente deve meditar naquilo que a gente quer? Sim. Jacob, ele fez isso. Varas malhadas, varas brancas, para quê? Para que o gado, né, visse as ovelhas, enfim, e pudesse ter filhos daquela forma, né? Então, o que acontece? Ter bezerros e tudo mais. Então, esse é o mundo da criação, né, que nós estamos falando, criação, porque ele primeiro tem que criar aquele quadro mental, tá? Então, o problema da lei da atração, que ela existe, é bíblica, é quando a gente passa a tirar do Criador. Mesma coisa a astrologia. A astrologia é uma ciência bíblica. O problema é quando a gente tira do Criador a honra que a ele é devida, tá? Mas é isso mesmo. Então, esse é o mundo da criação. Aí depois, a gente tem um outro mundo, que é o mundo de Yetzirah. No mundo de Yetzirah, é o mundo da formação e da imaginação, onde as leis, onde as ideias são moldadas em forma de imagem, é o mundo da emoção e do desejo. Então, agora, a gente já não tem mais só uma ideia racional da coisa. Agora, a gente já passa a viver a coisa, consegue entender? Então, assim, uma coisa a Valdilene quer um carro.
Ok, a Valdilene tem um carro, é o mundo que é um carro. Ah, o carro vai ser, vou comprar um carro, sei lá, vou comprar um Peugeot, vou comprar, enfim, tá? Vou comprar um carro assim, o carro ele vai me ajudar a, sei lá, a viajar, vai me ajudar a levar as crianças na escola, e, assim, sabe, só no mundo das ideias, sabe, bem intelectual. Agora é diferente. No mundo da formação, é diferente. Eu já fico assim, caramba, olha como é que muda. Nossa, quando eu tiver um carro, olha, eu vou poder passear com meus filhos. Assim, olha como é que muda tudo. Vou poder passear com meus filhos. Nossa, vou colocar aquela música lá e vou começar a cantar alto, que adoro música, ouvir música alta, tá, pessoal? Vou começar a cantar, isso é desafinada também. Vou começar a cantar alto. Nossa, vou poder, entende? Aí eu vou lavar o carro toda semana aí eu já começo a sentir a coisa, sabe? Assim, esse é o mundo da formação. Eu já começo a sentir, eu já me vejo dentro, não é me ver dentro emocionalmente falando, tá bom? Emocionalmente falando. Então, no mundo da formação, deixa eu dar mais uma outra referência aqui para vocês do mundo da formação, ok? Não, e outra coisa também, tá? No mundo da formação, é o mundo dos anjos e dos arquétipos emocionais que moldamos experiências emocionais e psicológicas. Mas aqui é também os dois mundos, tá? Yetzirah, que é o que a gente está falando, e o Beriá, nós estamos falando, são o mundo também dos anjos. Então, olha só que interessante, quando o Eterno emana, quando a gente vê lá em Daniel 9, se não me falha a memória, ele faz um jejum de 21 dias e o Eterno fala assim, Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração, porém o príncipe do reino da Pérsia, o anjo Miguel, né? O príncipe do reino da Pérsia me impediu. Ou seja, me criou resistência. Por quê? Porque o Eterno emanou a palavra, isso a gente precisa entender. Ele deu a palavra, mundo da emanação. Agora, para essa palavra chegar até nós, para ela ser concretizada, precisa passar por dois mundos. E nesses dois mundos, a gente vai ter resistência, que é a chamada resistência no mundo espiritual, que são, além de a gente precisar precisar ser criado e precisar ser formado, não sei se eu falei na ordem certa, criado e formado, a gente vai ter o quê? Resistência para que o outro lado, né, como a gente chama, né, o Shedim, a gente vai falar o Sitra Arra, é a expressão que a gente usa, né, que é o outro lado. Ele vai criar resistências para que essa vontade do Criador não aconteça aqui no mundo da ação. E é claro que quando o Eterno quer, vai acontecer. Porém, nós precisamos estar preparados para isso. Então, o que é importante a gente entender aqui também? Que seja no mundo da formação, né? Como no mundo da criação, de baixo para cima, no mundo da criação, como no mundo da formação, nós vamos ter as resistências. É por isso que a gente tem uma ideia, estou falando agora do mundo da criação, né? Da intelectualidade, a gente tem uma ideia e aí depois a gente mesmo começa a se questionar se aquela ideia era ou não era do Criador. A gente mesmo começa a questionar. Ou então, alguns fazem isso, né? Vão para o papel e falam, não, isso não é viável. Isso porque a gente está tendo resistência nesse mundo da criação para que isso não aconteça, não seja criado. Mas a partir de que a gente consegue romper essas resistências no mundo da criação, aí a gente passa a ter uma resistência, vai depender de como que a gente está olhando, se é de baixo para cima, de cima para baixo, então a gente vai ter resistência no mundo da formação, porque agora são as nossas emoções que elas começam a ser bombardeadas, né? Então a gente começa por exemplo, olhar para nós. Eu acho legal demais, legal é força de expressão, tá? Porque foi trágico, mas eu acho legal quando a palavra, né? Quando Yeshua está andando sobre a água. Por que Yeshua consegue andar sobre as águas? Porque Yeshua, como aquele Adão Kadmon, sabe? O nível máximo de elevação, ele não estava sujeito às leis da natureza. Consegue entender? Por quê? Porque ele foi criado antes das leis da natureza.
Então, as leis da natureza se submetiam a ele. Mas aí que está. E Yehoshua também, ele teve um nível tão elevado que ele mandou o sol se deter. Entende? Quer dizer, Moshe falou para a pedra e a pedra jorrou água. Então, assim, são níveis de elevação de alma tão elevados que a fisicalidade, exatamente, pouquíssimas pessoas chegaram nesse nível. Que a fisicalidade não é nada para elas. Por quê? Porque elas estão acima do nível do nível não. Elas estão acima dessas leis naturais. Consegue entender? E nós também precisamos chegar nesse nível. Então, quando Yeshua fala para Kefa, Kefa, vem, pode vir, vamos lá, vem, anda sobre as águas. E aí Kefa vai. Aí qual que é o legal? Essa é a parte boa. Quando o Kefa está olhando para Yeshua, ele está de boa, aspas no de boa, né? Andando sobre as águas. Porém, quando ele vai olhar para o lado, o que acontece? Ele afunda. E o que é olhar para o lado? É olhar para as circunstâncias, ter percepção de que aquilo era impossível acontecer, aí ele começa a afundar. Não que ele afunda, ele começa a afundar, aí Yeshua vai e fala para ele, Kefa, homem de pequena fé. E olha só, a pequena fé já ajudou ele a caminhar sobre as águas. Eu nem fé tenho. Eu nem fé tenho. Entende, pessoal? Então, assim, eu faço bullying comigo, né? Meu comigo pode. Então, é isso, tá bom? Então, isso está isso é ser a Danca de mão, né? Está acima da criação, da fisicalidade e tudo mais. Bom, ainda no mundo da formação que nós estamos, né? O que acontece? No mundo da formação, eu não falei qual número que é. Deixa eu conferir aqui. Isso, o mundo da formação são 8 elétrons. Aí o 8 é o mundo que eu gosto, o número que me persegue, né? Porque o 8 fala daquilo que está acima do natural. Então, essa formação, ela já acontece, não acontece no nosso plano físico, ela já acontece no mundo espiritual, que é de cima para baixo o quarto mundo, ou de baixo para cima o segundo. Então, tudo que a gente precisa conquistar, a gente conquista onde? No mundo da formação, que é um mundo onde é o sobrenatural, que é o número da espiritualidade mais elevada. Então, nós estamos trabalhando para quê? Para que a gente consiga formar tudo que a gente quer no mundo espiritual. O problema é que a gente quer formar no plano físico, não funciona. Tem que formar no mundo espiritual. E para finalizar essa parte, tem a SIA, que é o mundo da ação, que é o número 2. E aí a gente pega o que o Elberson falou lá no iniciozinho. O mundo da ação, Elberson, é a maquete pequena. Tá? É a maquete reduzida. Então, no mundo da ação, é onde a gente executa aquilo que veio lá de cima. Então, o Eterno dá uma ordem, aí esse céu se abre, né? O céu abre, vamos colocar assim, que o céu é Shammai, né? Céus, Shammai, céus, eles se abrem, abre essa fenda para que a gente consiga executar aquilo que o Criador falou. Então, por que o Eterno nos dá uma palavra e ela, às vezes, parece que demora uma eternidade para se cumprir? Porque precisa passar por esses 4 mundos. Ele deu a palavra, aí ela precisa, porque ele dá uma palavra, essa palavra ela é falada ao nosso espírito, então não tem, vamos dizer assim, não tem fisicalidade nisso, né? Então é tudo incorpóreo. Então agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa criar, formar e aí trazer para o mundo nação. E essa maquete reduzida seria o Mishkan. Por que eu vou te chamar de Mishkan? Porque o Eterno falou para Moshe o seguinte: olha só, Moshe, tenha o cuidado de fazer tudo conforme eu te mostrei. Aí a pergunta que fica para mim, para você é: será que nós temos visto que o Eterno... Vou até falar diferente. O Eterno está nos mostrando alguma coisa? Sabe? Não estou falando do ex, assim te diz o Senhor. Não, não é nada disso. Mas você tem clareza do que o Eterno quer para a sua vida? Isso é uma das questões a ser trabalhada. Então, no mundo da ação, o que nós temos aqui que eu quero compartilhar com vocês? É um mundo
das manifestações físicas, aonde as ideias são concretizadas em ações e objetos físicos. É o mundo das realizações e da materialidade, tá? Então, esse é o mundo que o Eterno criou para quê? Para que a gente possa expressar, tá? De maneira tangível o reino do Criador, tá? Então, a gente precisa fazer o quê? Sabe o Gan Eden, né? A gente precisa trazer tudo que está lá no mundo da emanação, no mundo de Adão Kadmon, que é a matéria não, é a maquete perfeita, a gente precisa trazer para o mundo da ação. Por isso que o mundo da ação, segundo a prata, né, falando da prata, é o número 2, que o mundo da ação é o Beit. E aí a primeira letra da Torá é Beit, que é Bereshit. Bereshit bara Elohim. No princípio criou o Eterno. Então, o que o Eterno quer de mim e de vocês? O Eterno quer que a gente seja Adão Kadmon, está falando do homem primordial, porque está falando do mundo criado, do primeiro mundo que o Eterno criou, antes dele criar o mundo que a gente existe, tá bom? Agora, a gente tem o primeiro homem formado, que é o Adão, marido de Eva. Vou falar assim para vocês entenderem e não confundir com o Mashiach que eu falei lá no início. Então, o que o Eterno quer? O Eterno colocou Adão nesse mundo, né? A letra Beit, para que a gente possa, junto com ele, fazer um mundo melhor. Ou seja, o que a gente precisa fazer. A gente fala isso na oração todo dia, o céu na terra. É isso que o Eterno quer que a gente faça, que a gente traga, a gente desça, sabe, esse mundo para a terra. E aí, eu estava pensando o seguinte: uma empresa que tem sócios, tá? Uma empresa que tem sócios tem que ter no mínimo quantas pessoas? No mínimo, duas. Ok? Quando o Eterno coloca Adão, né? Adão, vou falar assim para não confundir. Quando o Eterno coloca Adão no mundo, ele colocou Adão para lavrar, né? E cultivar e lavrar e cultivar. O que o Eterno estava falando para Adão? Adão, você vai ser meu sócio aqui. Quando o Eterno nos chamou, ele chamou para quê? Para a gente ser sócio dele aqui. E quando eu acho que eu mencionei aqui, no início, a parábola do administrador fiel, que o Eterno tem tudo, mas é isso que nós somos, sócios dele na criação desse mundo. Então, esses 5 mundos, né? Agora de cima para baixo, nós estamos no mundo da ação e nós precisamos conquistar as coisas no mundo da formação, mas antes de chegar no mundo da formação, tem o mundo da criação, porque é formado intelectualmente, e tem o mundo da emanação, que é aonde o Eterno nos dá a sua palavra, e tem o mundo que existe antes desse mundo, que é o mundo do infinito, né? Que é a eternidade, que é o mundo de Adão Kadmon. E tem ainda um outro mundo, que é o do Eterno, que é a eternidade, ali não tem limitações. Ok? Pergunta, Elberson. Não, tranquilo. Tá certinho. Faça as suas considerações. Então, vamos lá. São muitos mundos, né? Eu estava até lendo sobre isso essa semana. Então, para mim, meio que não foi novidade, né? Se fosse uma semana atrás, seria. Como eu estava lendo, não foi novidade. Mas acho que a minha dúvida mesmo era essa, se a gente pode transitar, né? Que você já respondeu. E, na verdade, nós já transitamos sobre isso, né? Sem saber, isso eu achei interessante, sem saber, a gente já transita, né, sobre isso. Então, aí era a minha dúvida. Na verdade, a gente já faz isso, só que eu achava que transitar seria algo mais, posso dizer, mais complexo, né? Não, era, sei lá, tinha que ir para... Quase levitando, né? Quase isso, levitando, justamente. né? Sendo teletransportado e tudo mais. Isso. Só que não, pela
a expressão, não, você utilizou, as palavras que você utilizou, estou tentando lembrar aqui, mano. Fala do seu jeito. O significado que você disse aí, deu para eu percebi que a gente já faz isso o dia todo, praticamente, todos os dias, então a gente não percebia isso. Exato. E a ideia é que a gente não transite, né? A ideia é que a gente consiga chegar lá no Adão Cadimon, que é quase impossível. É, verdade. Mas se para mim é impossível. Mas já ficasse na emanação, já seria muita coisa, né? Se eu conseguir descansar na formação, eu já estou tranquila. Porque, enfim, mas sim, da emanação. E aí a gente vai estudar mais à frente, quando chegar o tempo oportuno, a gente vai estudar sobre os níveis da alma, tá? Então, assim, aí você vai ver que a nossa alma se elevando, a gente vai atingindo os mundos naturalmente. A palavra que eu estava tentando lembrar é exemplo. Exemplo? O exemplo que você deu, tá. Eu consegui entender. Não fugiu da mente aqui e não ia. Tá certo. Baruch Hashem, então, Elberson. Já que você entendeu tudo, pegou tudo, então a gente fica por aqui. Tá bom? Perfeito.